Sabe aquele momento decisivo para qualquer pessoa que quer empreender? Aquele de transformar uma ideia que parece genial na primeira venda. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso e em como escapar do famoso abismo da incerteza. Olha, tudo sempre começa aqui, não é? Com aquela faísca, aquela ideia que parece que vai mudar tudo. A empolgação tá lá em cima e parece que o sucesso é só uma questão de tempo. Só que, logo depois dessa euforia, vem a realidade, um labirinto de decisões. A pergunta, e agora? O que eu faço? Começa a ecoar e pode paralisar. Sentir isso, na verdade, é super comum. Pois é, esse sentimento paralisante tem um nome. E para nossa conversa aqui, vamos chamar de o abismo. É nele que a gente vai focar. Ok, vamos definir isso melhor. O abismo é exatamente esse espaço vazio, sabe? De um lado está a visão incrível, a ideia é perfeita. Do outro, um produto de verdade, que as pessoas pagam para ter. E bem no meio, um vale de incerteza total. E os números mostram que esse abismo não é brincadeira. Olha só isso. 68% dos empreendedores simplesmente travam na hora de escolher as ferramentas. Gastam semanas, às vezes meses, decidindo a tecnologia antes mesmo de saber se existe um único cliente interessado. É um ponto de bloqueio gigante. E o resultado de construir um produto só na base do achismo é assustador. 89% dos produtos criados assim não fazem uma única venda. Nenhuma. O silêncio depois do lançamento chega a ser ensurdecedor. E não é só tempo que se perde, tem um custo financeiro escondido aí. Para um profissional que está em transição de carreira, por exemplo, 6 meses de tentativa e erro podem significar uma perda de oportunidade de uns R$ 40 mil. É um preço bem alto para pagar pela falta de um processo. Então, diante desse abismo, existem basicamente dois jeitos de seguir. E a escolha entre um e outro, bom, ela define quase tudo que vem pela frente. E aqui a escolha fica bem clara. De um lado, o ciclo do fracasso. Meses desenvolvendo algo com base em pura suposição, que geralmente termina em frustração. Do outro, o caminho da validação. Um processo rápido, focado em dados, que leva a uma venda real, concreta. Certo, mas por que tanta gente acaba caindo nesse ciclo do fracasso? A análise que a gente está vendo aponta para 3 falhas que são bem críticas e, infelizmente, muito comuns. Basicamente, este é o mapa do fracasso. A primeira falha é ter uma ideia toda solta, não estruturada, o que leva a um negócio confuso. A segunda é tentar validar na base do palpite, o que resulta em construir algo que ninguém quer. E a terceira é a execução desorientada. Sabe, quando o foco se perde em 1000 ferramentas e tarefas, são essas as armadilhas. E aqui que está o pulo do gato. A saída desse abismo não é achar mais um software, mais uma ferramenta mágica. A saída é adotar um sistema, um processo que seja confiável e que ajude a eliminar esses pontos cegos. E esse sistema pode ser quebrado em 4 passos bem concretos. Pense neles como se fossem a ponte que atravessa o abismo. Vamos olhar cada um deles de perto. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Antes de escrever uma linha de código, antes de fazer um post na rede social, é preciso ter uma clareza brutal. Estruturar uma ideia significa responder a perguntas essenciais. Qual problema real se está resolvendo? Para quem exatamente? Qual é a proposta de valor que é única? Como isso vai gerar receita? Sem respostas claras para isso, qualquer outra ação vai ser um tiro no escuro. Beleza, com a clareza do passo 1, a coisa começa a andar. Agora a gente entra numa fase de ação, mas uma ação informada, com um propósito claro para validar, construir e vender. O segundo passo é validar. E validar não é perguntar para os amigos e para a família se eles acham ideia boa. É usar dados. É analisar o mercado, entender o que os concorrentes estão fazendo e, o mais importante, simular o interesse das pessoas com pequenos anúncios. O objetivo é ver se as pessoas clicam, se cadastram, se elas tomam uma atitude real e não só dar um tapinha nas costas. É trocar o eu acho pelo os dados mostram. Isso leva a gente para uma virada de chave fundamental. A lógica antiga era construir primeiro e depois torcer para vender. A nova lógica, que é muito mais segura, é o contrário. Validar o interesse de compra primeiro e só depois construir o produto. Depois que a venda está validada, aí sim a gente passa para a construção. E aqui a regra de ouro é foco. É construir apenas o mínimo necessário para entregar a promessa principal. Esquece as firulas, as funcionalidades extras. O objetivo é chegar rápido ao mercado com um produto que já tem demanda comprovada. E, finalmente, vender. Que também não é um ato de sorte, mas sim de sistema.
Exige um plano focado, com as mensagens certas para cada etapa da jornada do cliente, do primeiro oi até a compra. A aquisição de clientes é uma máquina que precisa ser construída, não deixada ao acaso. E olha, seguir esse processo de 4 passos não só aumenta muito a chance de sucesso, mas também redefine o que significa ter autoridade no mercado digital hoje. No fim das contas, a grande conclusão desta análise é que o que impede a maioria das ideias de decolar não é falta de criatividade, é falta de processo. Ter um sistema confiável é o que separa as ideias que ficam no papel daquelas que viram negócios de verdade. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. A verdadeira autoridade no mercado digital hoje em dia não vem de ter mais ideias, mas sim de ter o método mais eficiente para executá-las. É sobre ser capaz de gerar resultado, de novo e de novo. E para fechar, fica a reflexão. Olhando agora para o projeto, para aquela grande ideia, ela já passou pelo teste da realidade, com dados, ou ainda está vivendo só no campo da suposição? A resposta para essa pergunta pode definir todo o futuro do negócio.